Então, turminha, voltei para a gente concluir as nossas aulas de hoje. É agora na disciplina de História. Eu peço que vocês peguem o livro de vocês de História e abram lá na página 88, tá? Que vocês vão ver lá o nome, ó, Memória Escolar. O que vocês acham que nós vamos falar, hein? De lembranças, né, de escola, né? Eu sei que vocês devem estar com saudade aí da sua escola, né, agora, atualmente, né, sua escola, mas e a sua mãe, né, a sua avó que estudou, né, o seu bisavô, será que ele tem, as memórias da escola de quando eles estudaram? Pergunta para ele se a escola da época que eles estudavam é igual às que vocês estudam hoje, né? Pergunta para ele assim, olha pai, como era a escola quando o senhor estudava, né? Pergunta para o seu bisavô, para a sua bisavó, né? Aí a sua avó, como que era a escola na época que ela estudava, né? O que que tinha? Como era que os professores agiam? Como é que os alunos agiam, né? Como era o jeito deles, o comportamento desses alunos na sala de aula? Será que vai ser igual ao que é hoje? Hein? Então, no nosso texto aqui, ó, fala que não, tem muita diferença, né? Muitas lembranças daquele tempo, né, para os dias de hoje, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Olha só, aqui na página 88, vocês observam que tem duas imagens, né? E aí tem, embaixo de cada imagem, tem explicando o que essa imagem é. Olha só. Na primeira imagem diz assim, ó, aula de leitura para meninos, município de Campinas, estado de São Paulo, ó, em 1939, olha, faz muito tempo, né? E aí do outro lado tem outra imagem que diz assim, ó, aula de trabalhos manuais para meninas, município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1922. Então, olhando essas fotografias aqui, ó, o que você vê que é diferente, né? E o que você vê que é parecido, né? Entre essas duas fotos. Quais são as diferenças que tem na foto número 1, na foto número 2? O que é de diferente, né? E depois vocês vão dizer o que é parecido, o que uma tem que a outra também tem parecido. Então é o momento agora de vocês observar, né? De ver o que essas salas de aulas tinham, né? E que a sala dos meninos tinha, que a sala das meninas não tinha, ou o que a sala dos meninos tinha, o que na sala das meninas tinham também, tá bom? Então é o momento agora de você observar, ok? Vamos lá. Aí olha só, vocês estão vendo esse objeto aqui, ó? Esse objetinho que tem bem aqui, né? Então, esse objeto aqui, sabe como é que ele se chama? Palmatória. Isso mesmo, palmatória. Para que era a palmatória? Você sabe para que é? Pergunta aí para sua mãe, pergunta aí para seu avô, assim, palmatória, o que é palmatória, mamãe? O que é palmatória, vovô? Né? Pergunta aí para eles, né? Eles vão dizer, palmatória, ó, era um objeto que o professor utilizava, sabe para quê, ó? Para bater na mão daquele aluno que não fazia tarefa, que respondesse à professora, se falasse palavrão, né? Então, quando o aluno ele era desobediente ao professor, naquela época existia essa palmatória e o professor ia lá, ó, dava umas palmadas ali na mão dele e doía, viu? Tenho certeza que doía, porque essa palmatória ela era de madeira, ela era pesada. Então, quando aquela criança não fazia a tarefa de casa, ela apanhava ali na mãozinha dela por conta de não ter feito a tarefa que o professor pediu. Tá, entendeu? Olha como era difícil, né, naquela época, aquelas crianças estudarem. Às vezes ela não tinha condição de fazer uma tarefa, e aí chegasse na escola sem a tarefa, não tinha jeito, né? Ela ia lá para a filinha dos alunos que não fez tarefa e ia, ó, apanhar lá na mãozinha. Muitas crianças choravam também. É uma história muito triste. Ainda bem que hoje não tem mais isso, né? E aí, ó, as crianças,
elas vão para a escola felizes, né? Porque elas sabem que lá na escola ela não vai ninguém bater nela, né? Ela não vai sofrer na escola, pelo contrário, ele vai para a escola para estudar, para aprender, para fazer amigos, né? Para ser feliz, né? E não para ir chorar na escola, apanhar na mãozinha, né? Então, naquela época as crianças, né? Na época das nossas bisavó, que era criancinha, a educação era desse jeito, né? Se o aluno teimasse com o professor, ele era punido, né? Ficava de castigo, né? Então, graças a Deus isso mudou, né? Não tem mais, as crianças vão para a escola sem medo, né? Então, hoje, aí eu vou fazer aqui uma leitura para você, que aí depois vocês vão comentar aqui embaixo, tá? Sobre esse texto. Vou ler para vocês. O birolho. O birolho teve 10 porque colou. Recebi ordem de levantar-me. Minhas orelhas, na certa, estavam vermelhas, para combinar com a cor da cara. Meu coração disparava e em minha mente estava a carranca do professor Espinhel. Estavam o castigo de pé, de braços abertos e as reguadas a cada vez que o cansaço me obrigasse a deixá-los. Os olhos da dona Zulmira lentamente saíram da direção do Adilson e cravaram-se em mim. Quero ver a cola. Bom, na hora eu decidi que tinha de falar a verdade pronto. Eu fiz essa cola sim, dona Zulmira. Levei a semana inteira fazendo, mas juro que eu fiz toda a prova sem tocar nela. Muito bem, então vamos ver. Quais são os principais afluentes da margem da direita do rio Amazonas? Aí ele fala, né? Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Respondi na hora. Com mais 2 perguntas, dona Zulmira pareceu satisfeita e decidiu. Muito bem, você não fez uma cola. Estou fazendo o resumo. Sua nota continua valendo. Então, aqui é um texto, né? Falando sobre o menino que colou, né? Foi pego com uma cola, né? Que são respostas da prova que isso não é legal, né? Isso aí é proibido, levar cola para a escola, né? No dia da prova, né? Mas isso eu sei que não acontece com vocês, não. Vocês são espertos, vocês aprendem, vocês fazem a tarefa e não tem necessidade de pegar cola, não, né? Aí vem aqui, de acordo com o texto, quais seriam as consequências caso o aluno birolho fosse pego colando na prova, né? Então, olha só, quais seriam as consequências se ele fosse pego colando na prova? Então, aqui você vai ver, lá no início do texto, né, que eu li para você, tá falando, se ele fosse pego, né, ali, colando na prova, quais seriam as consequências? Será que ele ia apanhar de palmatória? Será que o texto falou isso? Então, vamos ver, né? Observe aí essa leitura e se precisar fazer essa leitura novamente, aí pede para a mamãe ler para você, tá? Para você entender quais são as consequências, né? Quais seriam as consequências caso o aluno birolho fosse pego colando na prova, porque o que aconteceu com ele, né? Ele estava com a cola, mas ele disse que não colou. E quando a professora fez as perguntas para ele, ele respondeu, sem olhar realmente na cola. Mas aí, caso ele fosse pego, e aí? O que ia acontecer com ele, hein? Faça aí, procura entender, e aí você escreve aqui do ladinho, tá bom? E aí a gente termina a nossa aula de hoje. Vocês façam com atenção. Depois, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, tá bom? E aí até amanhã estarei de volta para a gente continuar as nossas aulas da semana, tá bom? Até mais!